Tem umas propagandas icônicas que nos marcam de tal forma que basta fazer a menor menção ao comercial e que a gente já lembra da história toda. Você se lembra da propaganda do primeiro sutiã? E do cachorro da Cofap? Melhor amigo do carro e do dono do carro. E do jingle do DDD da Embratel? Pegue o seu DDD e diz o número da Embratel. E o garoto Bombril? Impossível associar ele a outra marca, não é mesmo? Só o verdadeiro Bombril tem 1001 utilidades. Muitas delas nasceram de uma única mente, o mago da propaganda Washington Oliveto, responsável por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional. Aos 22 anos ele já brilhava no mundo e foi o primeiro leão de bronze, o Oscar da publicidade do Brasil, em Cannes, na França. Washington diz que todo mundo nasce com um certo talento, uma certa propensão a fazer algo na vida muito bem, mas são poucos que têm a sorte de descobrir o que é essa coisa e por isso são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu sou Lara Titon, estrategista de negócios, e hoje eu quero dividir com você 4 lições que eu aprendi com a história de vida de Washington Oliveto. A primeira lição que eu aprendi conhecendo a sua trajetória foi: tenha ousadia. Olha só, a carreira dele começou com um pneu furado. Um dia ele estava a caminho da faculdade de publicidade quando o pneu dele furou bem na frente a uma agência de publicidade. Quando o pneu fura, o que é comum a gente fazer? Trocar o pneu, isso mesmo. Mas o Oliveto era ousado. Ao invés de trocar o pneu, ele entrou na agência e foi conversar com o dono da agência. E ele disse: eu estou aqui por causa de um pneu furado e isso é uma grande oportunidade para você, porque o meu pneu não fura 2 vezes na mesma rua. E não é que a história deu certo? O Oliveto conseguiu um estágio na agência. 3 meses depois, ele já fazia o seu primeiro comercial e foi já nesse primeiro que ele ganhou esse leão de bronze no Festival de Publicidade de Cannes, que é o Oscar da publicidade. A segunda lição que eu aprendi com ele é que espere a hora certa para dar o grande salto. Oliveto tinha um talento tão nato que antes de terminar a faculdade, ele já era reconhecido como um dos maiores publicitários do país. Mesmo assim, ele demorou 14 anos para ser dono da sua própria agência. E quando perguntam por que ele demorou esse tempo, mesmo tendo tanto prestígio, ele diz: fazer o próprio negócio no fundo é fácil. É como se você estivesse em cima de uma grande montanha e tivesse que passar para outra. A distância é de apenas 30 centímetros, mas na hora você só vê o buraco. Pois é, tem a hora certa, porque você tem que ter perna para dar esse salto. A terceira lição que eu aprendi com o Oliveto é: tenha humildade. Assim como todo mundo, ele precisou mudar sua postura quando passou a ter o próprio negócio. Ele costuma dizer o seguinte: enquanto empregado, eu sempre me comportei como dono, assumindo responsabilidades e risco. E quando eu virei dono, eu passei a me comportar como empregado, com humildade do profissional que está aprendendo, com a delicadeza de alguém que ainda quer paparicar alguém. Hoje o Oliveto está colhendo os frutos de todo esse posicionamento consciente que ele fez anos atrás. A quarta lição é: trabalhe no que você ama. As propagandas dele são quase filmes de curta-metragem pelo tamanho da sua genialidade. E aqui cabe uma dica que o próprio Oliveto nos dá: encontre um lugar para conciliar as suas paixões. Na publicidade, ele conseguiu unir as suas 2 paixões, vendas e escrita. E isso é ser uma pessoa bem-sucedida. Ele se realiza na publicidade porque para ele o trabalho do criador de publicidade é seduzir com inteligência, como ele mesmo fala, e a realização não vem só pelo retorno financeiro dos projetos ou pelo prestígio. Isso é só o reconhecimento por entregar aquilo que você tem de melhor e de mais autêntico. Washington Oliveto é um mito, um exemplo de ser humano, profissional e líder. Além de ter encontrado o seu lugar para conciliar suas paixões, ter aproveitado as oportunidades com audácia e ambição, de ter tido coragem de dar o passo de abrir o seu próprio negócio, o Oliveto nos ensina que podemos tudo a nosso favor. Eu adoro essa frase dele:
A aventura pode ser louca desde que o aventureiro seja lúcido. Isso significa que tudo, exatamente tudo, pode ser utilizado a seu favor. Sabe aquela história de que não existe derrota, mas sim um acúmulo de experiência? É bem por aí. Nas palavras do Oliveto, ele diz: sempre fui do útil ao fútil, porque sei que nada é inútil para quem precisa conhecer todas as linguagens. A sua zona de conforto às vezes pode ser o seu pior inimigo. Saber dialogar, como diz o Oliveto, do útil ao fútil, é você viver novas experiências e não se limitar ao que os outros todos estão fazendo. É sair da bolha social que a gente vive, respirar novos ares, conhecer outros profissionais e ampliar os nossos horizontes. Olhando para a carreira do Oliveto, a gente consegue perceber que apesar de todo o talento, apesar de todas as boas oportunidades que ele teve, existe algo além. Eu enxergo esse algo a mais como ambição. Mas não aquela ambição mesquinha, aquele sentimento negativo, não. Mas uma ambição de construir coisas grandes, de se arriscar por aquilo que te realiza, de te dar passos concretos. É um sentimento de magnanimidade. E o que eu vou dizer agora pode até parecer contraditório, mas esse desejo de construir coisas grandes, essa magnanimidade, é muito melhor desenvolvida quando deixamos o ego de lado e agimos com humildade. Afinal, como diz o próprio Oliveto, melhor ser coautor de muita coisa importante do que autor solitário de algo medíocre. Espero que as 4 lições de vida que aprendi com a história do Oliveto tenham te motivado, assim como me motivou a agir com ousadia e ambição para construir coisas grandes. Eu quero saber qual é o lugar no qual você concilia suas paixões, quais os passos que você precisa dar para atingir as suas maiores realizações. Me conta aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir aqui no YouTube e nas redes sociais para continuar tendo acesso a esse conteúdo e muito mais. Eu tenho preparado muitas novidades para você e eu te vejo na próxima. Até breve!